Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Liana Bittencourt, do Grupo Bittencourt, e esse é o Tempo de Franquias, programa dedicado a trazer conteúdo de qualidade. Nosso objetivo é buscar as melhores práticas e as iniciativas mais inovadoras no mercado de franchising. Para isso, hoje, estou aqui no Copan, edifício emblemático da cidade de São Paulo, onde funciona a sede da ReHap, empresa fundada em 88 por um administrador de empresas e um pediatra. E atualmente já tem mais de 250 lojas, sendo elas franquias e próprias. Para contar toda essa história, eu convidei Renato Fló, diretor de novos negócios, que atua já há mais de 10 anos na companhia. Renato, muito obrigado por estar aqui conosco no Tempo de Franquias. Agradeço a gentileza de nos receber na sua casa. Imagina, Liana. Obrigado eu por participar dessa iniciativa, mais uma iniciativa do Grupo Bittencourt. Bem-vinda aqui à sede da ReHap, né? E, bom, acho que a história da ReHap, ela se confunde muito com a história da PB Kids. As duas são empresas, na verdade, foram empresas familiares, né? Só que, na realidade, a ReHap ela foi criada, como você falou, por um pediatra em 88, enquanto a PB Kids foi criada por um empreendedor, um dono de uma construtora na época, a construtora PBK, em 94, né? E as duas empresas foram crescendo com valores muito parecidos, mas de formas diferentes, né? E Renato, o Carlyle tem no mundo essa característica de investir em operações que utilizam franchising como canal de distribuição. O que mudou nessa fusão? Porque foram aquisições que aconteceram muito simultâneas, né? Como é que ficou a estruturação da companhia depois do Carlyle acessar ações de vocês? Sabe que a gente discutiu muito aqui durante o processo depois da venda das duas empresas, porque apesar do modelo de gestão da ReHap e da PB Kids ser diferente, na realidade os valores, os princípios, eles eram muito parecidos. Então teve uma certa facilidade em unir as duas marcas, apesar de, como qualquer processo de fusão, isso tem os seus desafios. E entrando uma gestão mais profissionalizada pelo fundo Carlyle, né? A gente conseguiu melhorar as práticas que a gente já tinha na PB Kids e na ReHap, mantendo o mais importante que é a cultura e os valores da empresa. Mas como eu falei, todas essas mudanças elas possuem uma série de desafios que demora um certo tempo até passar, mas agora já faz 2 anos, a gente já está... Já nos acomodamos. E você falou muito sobre cultura e valores. Compartilha com a gente um pouco de como é que funciona os valores da ReHap, porque ela era a empresa mais tradicional e talvez com maior número de unidades. Sim. Como é que ficou, então, a união dessas culturas, uma vez que elas já eram semelhantes? As culturas das duas empresas, como eu falei, elas eram muito parecidas. Só que elas não estavam... a cultura da ReHap estava tipificada, vamos dizer assim, estava explícita, estava escrita, enquanto a da PB Kids estava mais inserida. Então, a cultura da ReHap e da PB Kids sempre foi muito voltada para o consumidor, né? Então, a gente não pensa que a gente é uma empresa um comércio varejista de brinquedo. A gente sim pensa que a gente é um prestador de serviço. E isso é propagado por toda a empresa. E o objetivo é que a gente preste o melhor serviço para o nosso consumidor, seja ele o adulto ou seja ele a criança. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande no tipo de produto que a gente indica, para a faixa etária correta, e procura também muito focar no desenvolvimento infantil. Então, eu diria que a honestidade, o respeito pelo consumidor, a parceria com os nossos fornecedores, a transparência, acho que tudo isso é a cultura da ReHap, são os valores da ReHap, que também são da PB Kids e que hoje faz parte da empresa inteira, né? Mas tem algo curioso na missão de vocês. Vocês querem ser a maior do mundo? Como é que é isso? Conta um pouco. Todo mundo que olha a missão da ReHap, né, pergunta se a gente não está exagerando um pouco, né? Porque a gente fala que a gente quer ser a melhor empresa do mundo na prestação de serviços e na indicação e no fornecimento de objetos de entretenimento, lazer e desenvolvimento infantil, né? E quando a gente fala esse do mundo, né, o pessoal, você quer ser a do mundo? Assim, a gente sempre acha que a gente tem que pensar grande.
Pensar grande não em ser a maior, mas ser a melhor, né? E ser a melhor no que a gente se propõe a fazer, que é atender o nosso consumidor e tratar bem os nossos pequenos consumidores, né? Mas o mercado de brinquedos brasileiro, pelo consumo per capita, é um dos piores do mundo. E no mercado latino-americano também. Como é que você vê essa equação? Uma rede de mais de 250 lojas, no mercado que per capita tem o menor número de consumo. Como é que vocês veem? É uma grande oportunidade? Como é que fica isso? A gente enxerga como uma grande oportunidade. Como você mesmo falou, o consumo per capita de brinquedos no Brasil é um dos menores do mundo. A gente aqui a gente consome menos brinquedo per capita do que, por exemplo, a Argentina, né? Então a gente enxerga isso como uma grande perspectiva de crescimento do mercado infantil, né? Isso acontece pelos desafios que todas as empresas encontram no Brasil, que é taxas altíssimas, que inviabilizam e fazem com que o brinquedo brasileiro chegue a ser o brinquedo mais caro do mundo, né? Então hoje a gente também tem esse desafio. E o mercado de brinquedos tem uma série de particularidades que torna ele mais desafiador para você ter uma loja especializada só de brinquedos. A gente fala que a sazonalidade do mercado de brinquedos é uma das maiores que existe em todo o varejo, né? A gente fala que os últimos 3 meses, ou seja, outubro, novembro e dezembro, representa 50% do ano. É muita coisa. E, Renato, você falou sobre online. A ReHap já tem o e-commerce desde 97. Quer dizer, foi bastante à frente quando uma operação de brinquedos já em 97 possuía o seu e-commerce. E se discute muito essa questão da multicanalidade. Como é que se administram as franquias, as unidades próprias e o e-commerce. Como é que vocês veem dentro da companhia essa estratégia de multicanalidade? Está na pauta dos executivos? Conta um pouco mais. Não tem como não estar, né? Eu também achava que não. Não tem como não estar. Mas a realidade, como você falou, a gente tem o e-commerce desde 97, sempre foi bastante importante para a gente. Nos últimos 2 anos, a gente investiu muito no e-commerce para se tornar referência. Então, hoje eu posso dizer que a ReHap é referência no e-commerce, tanto a ReHap quanto a PB Kids no e-commerce especializado de brinquedos. A gente já vem fazendo um trabalho muito forte no que diz respeito a redes sociais. Então, por exemplo, a ReHap tem mais de 2 milhões de seguidores no Facebook, então é um número bastante expressivo. E agora o que entra para a pauta, e sim entra para a pauta a partir do ano que vem, é como a gente consegue trabalhar a questão da multicanalidade. Ou seja, como eu consigo vender no site e entregar na loja, como eu consigo vender na loja e entregar na casa da pessoa. Só que a gente sabe que no Brasil tudo é mais difícil, né? Tem muitos desafios, né? E esses desafios que dificultam um pouco a gente implementar com mais agilidade, mas está na pauta e é o nosso objetivo para o ano que vem começar um projeto piloto para implementar multicanal nas lojas da ReHap e PB Kids. Mas eu queria te perguntar o seguinte, você falou sobre os seus pequenos consumidores e a gente falou do online. E me parece que hoje as crianças já nascem querendo brincar em iPad mais do que com brinquedos. Isso é uma ameaça? Isso é uma realidade? Como é que vocês vão tratar essa ambição pela informática desde cedo, pelos jogos eletrônicos? O quanto isso impacta? Bastante. Na verdade, uma empresa, para ela sobreviver, ainda mais nesse mundo competitivo que a gente tem, ela tem que estar sempre se reinventando, né? Então, não tem como fugir da realidade que as crianças estão ficando adultas cada vez mais cedo. O brinquedo tem saído da pauta das crianças um pouco mais cedo e tem entrado muito a parte eletrônica. Então, a gente tem procurado atacar essa situação e temos feito muito bem isso daí de 2 formas. Primeiro, buscando atingir o mercado mais infantil, o mercado de bebê. Então, a gente, já na PB Kids, a gente tem um case de sucesso que mais de 30 lojas da PB Kids tem um mix de puericultura leve, que é chupeta, mamadeira, pratinho de alimentação, e puericultura pesada, que é carrinho, cadeirão, em nossas lojas. Então, a gente tem buscado atingir esse público cada vez mais cedo. E na ReHap a gente vai implementar isso nos próximos anos e temos um projeto super bacana da ReHap Baby que está iniciando aí, começou no ano passado. E, sem dúvida nenhuma, a gente tem que se adaptar e entender
como a gente consegue aproveitar essas outras categorias tanto de outdoor quanto de eletrônico, incorporar no nosso mix de negócios para que a gente possa oferecer para o nosso consumidor o que ele deseja, né? Sempre muito preocupado com a questão de segurança. Então, por exemplo, a gente até comercializa um pouco de games, mas nada de games de violência, tudo games muito focado e alinhado com a nossa cultura e os nossos valores. O posicionamento da ReHap, da PB Kids, elas demonstram, acho que tem muito a ver com os princípios, muito respeito pelo seu público. E todo esse trabalho com os mascotes que vocês fizeram, tanto no escritório, na loja, nas feiras, em eventos, eu acho que traz ainda o consumidor para mais próximo à marca e mais relacionamento. Conta como é que foi isso? Que estratégia foi essa? Se essa turminha aparece por aí, como é que funciona? Eu posso dizer, e eu trabalhei por muito tempo na PB Kids e faz 2 anos eu estou trabalhando também com a ReHap, né? O Solzinho, ele meio que apareceu por uma vontade do antigo dono, mas eu acredito que foi meio que por acaso, né? Uhum. E ninguém imaginava que ele ia ter essa força que ele tem hoje, né? Então o Solzinho, hoje ele é um case de sucesso, né? E ele é propagado para as lojas, seja na comunicação visual, seja também com banda. Existe uma banda do Solzinho, existe um CD do Solzinho, existe a revistinha do Solzinho, então tudo isso para ele conectar mais com o público. Quando você vê uma criança com o Solzinho, ela fica realmente alucinada. E a PB Kids, e isso eu posso falar porque eu participei do processo, sempre enxergou nisso um diferencial da ReHap. E falou, olha, precisamos fazer alguma coisa. E aí foi que, há uns 6 anos atrás, surgiu o PB, que ele é também um mascote, mas diferente do Solzinho. E também com fantasia, com desfiles, com atividades, procurar trazer esse relacionamento junto ao consumidor. E agora eles andam juntos? Juntos. O PB e o Solzinho. Juntos. São amigos. Tá certo. E, Renato, para que a gente possa fechar, 250 lojas, uma operação consolidada, a maior varejista de brinquedos do país, multicanalidade em pauta, e-commerce atuante. Quais são os próximos passos? Os nossos próximos passos, a gente tem grandes desafios aí para os próximos anos. A gente tem desafios para deixar a nossa rede, a nossa loja e a nossa empresa mais produtiva para atender melhor ainda o nosso consumidor. Mas em termos de crescimento, a gente vai continuar crescendo. Como eu te falei, existe um mercado ainda sedento por brinquedos no Brasil. E a gente vai atingir esse mercado, seja com crescimento em lojas próprias ou com franquias. O nosso projeto de franquias, que a gente contou com o apoio da própria Bittencourt para customizar, ele veio já da época da PB Kids, né? E a gente implementou isso com o ReHap para um modelo diferente. Então a gente ataca com franquias cidades menores, cidades até 500 mil habitantes, para pegar cidades que eventualmente não comportariam uma loja própria, mas comporta uma loja de brinquedos um pouco menor. E assim, a nossa experiência nos últimos 2 anos tem sido assim, fascinante. Recentemente a gente inaugurou uma loja em Macapá, em que o Solzinho foi a atração da cidade. Uau. O shopping esgotou as vagas de estacionamento numa sexta-feira, fez trânsito para visitar. Então, assim, a marca ela é muito forte e acho que existe uma carência para chegar nesses pequenos centros. E o Solzinho praticamente uma personalidade. Uma personalidade. Renato, Fló, muito obrigado pela cordialidade de nos receber aqui na sede da ReHap, poder compartilhar um pouco dessa história de sucesso que é a ReHap PB Kids e hoje com o apoio do Carlyle, principal varejista de brinquedos brasileiro. Dá orgulho de saber que empresas como a nossa são tão bem desenvolvidas. Obrigado por compartilhar um pouco dessa história e de experiência para que todo o nosso público do Tempo de Franquias conheça mais um pouco a respeito de toda essa história. Obrigado, Liana. Foi um prazer receber vocês aqui. A porta da empresa está sempre aberta e com certeza a gente vai falar muito, ouvir muito a história da ReHap e da PB Kids aí pela frente. Sem dúvida. Pessoal, obrigada. Esse é o Tempo de Franquias. Nos aguardem na próxima edição.